No nosso momento cultural, vamos falar de Harry Belafonte, que acumulou sucessos nas paradas musicais dos anos 1950 e foi expoente da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Belafonte morreu no mês passado, aos 96 anos, por insuficiência cardíaca. Ele também contribuiu para popularizar ritmos caribenhos, aliás, lá na sua grande jornada enquanto músico, enquanto cantor. E quem fala com a gente sobre o Harry Belafonte é o jornalista e nosso colega aqui da TVT, José Trajano. Tudo bem, Trajano? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Um abraço, o prazer é meu, estou à disposição. E falar de um grande sujeito, de um grande homem, que onde ele militou deu certo. Foi um exemplo de vida. Trajano, eu vou contar uma curiosidade aqui para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual. Eu te conhecia literalmente por falar de esportes, uma enciclopédia viva do esporte, não só brasileiro, mas mundial. Mas essa coisa desse lado musical, para mim era desconhecido. Fala pra gente de onde vem essa questão também do lado musical, Trajano. Bom, vem de longe, né? Vem bem de longe. Mas durante muito tempo da minha vida, eu vivi junto de músicos. Até morei com alguns músicos. Por exemplo, eu morei com Sá Rodrigues em Guarabira, num apartamento em Ipanema. Não existia Sá Rodrigues em Guarabira ainda. Foi formado ali, naquele apartamento. A minha irmã era cantora. Cantou muito tempo nos Estados Unidos, junto com a Ayrton e com a Flora. Foi casada com Luiz Alves, o baixista. Depois com Hugo Fattoruso, grande tecladista uruguaio. Então eu sempre tive... E eu tive, veja você como é a natureza, hein? Um jornal de música aqui em São Paulo. Era meu, do falecido grande jornalista Sérgio de Souza, e do Polé Láfia de Jesus, que era fazia a parte gráfica, chamado Canja, porque tem um tema muito usado no meio musical, né? Vou dar uma canja aqui, canja ali. O jornal começou semanal, virou quinzenal, depois virou mensal e depois faliu. Mas era muito interessante, era um jornal de música, muito legal. E então vamos falar dessa figura então que é Harry Belafonte, Trajano. Queria que você trouxesse, você falou um pouco, já deu um spoiler aí básico, falando de onde ele atuava como militante e dava certo. Ele é um dos fundadores, por exemplo, do USA for Africa, uma ação bastante importante em defesa ali desse continente que sempre foi tão subjugado aí na geopolítica, enfim, nas condições do mundo, mas ele atuava fortemente em defesa dos direitos da população negra nos Estados Unidos. Queria que você pudesse, além de falar da questão musical, que ele foi tão importante, mas também dessa linha que ele tinha de atuação militante ali na década de 50, algo, digamos assim, que era especial, né? É verdade. Isso remota à minha infância, né? As primeiras vezes que eu tomei conhecimento do Herbie Belafonte, era o cantor Herbie Belafonte, com o sucesso do Calypso. Ele foi chamado o Rei do Calypso, no início da carreira dele como cantor, né? Eram músicas jamaicanas, músicas ali do Caribe, que começaram a ser divulgadas pelo mundo. E lá em casa, a minha mãe adorava. Comprava os discos, 78, aquele disco. Tinha uma rádio vitrola na sala. E todo dia era Banana Boat para cá, Matilda para lá. Ela adorava o Herbie Belafonte e Calypso. Mas o que aconteceu? Esse lado dele ativista, eu só vim a descobrir muito tempo depois. Para mim, Herbie Belafonte, durante muito tempo, foi um excelente cantor, o rei do Calypso, que era um ritmo também que eu gostava muito, e depois um grande artista. Não fez muitos papéis no cinema, mas era um homem muito bonito, aparecia em filmes e tal. Você juntava o cantor com o ator. Tempos depois, que eu fui crescendo, tomando mais conhecimento das coisas, que eu pude acompanhar esse ativismo do Herbie Belafonte. Que, se você pegar o currículo dele, é uma coisa grandiosa. Ele, por exemplo, ele pagou fiança para o Martin Luther King sair da cadeia, para ter uma ideia. Depois ele teve até um entreveiro com os filhos do Martin Luther King, pelo alguns direitos e tal, mas acabou dando tudo certo. Ele se aproximou do Mandela na África do Sul, sabe? Lutar contra o apartheid. Ele fez campanha contra o Bush, né?
Ele era a favor, era contra o bloqueio econômico de Cuba, a Cuba, você entendeu? Era contra a guerra no Iraque. Então ele foi, sabe, ele foi se mexendo, indo, sabe, no início ele lutou muito, teve que lutar muito contra o preconceito e contra a perseguição a quem tinha uma trajetória política como a dele. Ele sofreu com macartismo, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele ficou um tempo sem emprego. E nos Estados Unidos aconteceram isso, quer dizer, de vários artistas ficaram artistas e roteiristas e diretores ficaram sem emprego porque tinham ligações ou com o Partido Comunista ou simplesmente tinham pensamentos de esquerda. E ele ficou uns bons anos, vamos dizer assim, à míngua, né, cantando num barzinho ali, tentando um lugar ali, não conseguia por causa do macartismo. É uma vida, olha, grande personagem, grande personagem. Morreu com 96 anos, né, Cosme? Você falou. Uhum. Pois é, Trajano, é algo que transcende a música, né? Porque a gente está falando de uma década tão importante não só para o mundo, lá nos Estados Unidos, e já era expoente, já lutava por direitos civis e marcou principalmente, né? Ou seja, usou muito a sua música para trazer essa discussão e jogar luz, né? O que era muito marcante na época, Trajano. Mas aí acontece uma coisa que é muito curiosa. O maior sucesso dele é o Banana Boat, que o nome não é Banana Boat, é Day-O, né? E essa música, até li recentemente, porque ele morreu há pouco tempo, ele manifestando a contrariedade, de certa forma, que as pessoas cantavam Banana Boat, cantam, a maioria canta até hoje, sem saber que é uma música de protesto. Veja você, porque a mãe dele era jamaicana e ele morou um tempo na Jamaica. Depois, ele serviu na Segunda Guerra Mundial, né? Ele voltou para os Estados Unidos e ele aprendeu essa música lá. É uma música que fala dos trabalhadores que trabalhavam com banana, né? Pegando cachos de banana e colocando nos navios. E os capatazes, eles ficavam esperando a contagem do número de bananas, de cachos e tal, que eles levaram para os navios. Isso se dava durante a madrugada. E eles ficavam esperando acabar a contagem para poder. Geralmente é quando raiava o dia. A música fala disso, né? Do dia, day, né? E esperando. Você contava, ó, por exemplo, e pagava, tinha o pagamento. Muitas vezes, a música fala disso, com rum. Em vez de ser dinheiro, grana, pagava com um litro de rum, não sei o quê. E a música trata exatamente disso, o suor do cara que trabalhou a noite toda, em condições precárias, sabe? Levando caixas de banana para o navio a noite toda, esperando o capataz contar o número de caixas de bananas que ele levou para o navio, amanhecendo o dia, para ele poder voltar para casa e levar algum dinheirinho para casa, ou às vezes só o rum. Uhum. E aproveitando, você comentando essa questão da música famosa dele, do hit, digamos assim, da vida de Belafonte, é importante também lembrar que ele foi o primeiro músico negro a ganhar um Emmy e um Tony, que são premiações importantes no campo da música, assim, de um modo em geral. Hoje em dia, inclusive, abarca vários países, vários ritmos, várias condições, mas é bastante expressivo. Ele ser a primeira pessoa negra mostra aí, talvez, a minha pergunta mostra a relevância que ele tinha ali no cenário musical também? Sim, e trazendo um componente legal, que era um outro ritmo, que era pouco conhecido. O calypso, se você ouviu um calypso, ele tem uma batida de tambor, o tambor de lata. Você pode ouvir um calypso, de tambor de lata. E ele cresceu, fez sucesso, sei lá o quê, numa época que o rock Elvis Presley estava pegando fogo. Você entendeu? O rock do Elvis Presley. Depois, muito tempo depois vieram os Beatles e tal, outro tipo de rock, Rolling Stones e tal. Mas era uma disputa ali do calypso, de certa forma, com o rock de Bill Haley, né? Os seus cometas, Elvis Presley. E no cinema, quando ele começou no cinema, ele foi para o cinema dele. Ele tentou ser ator logo que ele chegou, quando era jovenzinho, fez curso e tal. Mas tinha um outro ator que fazia muito sucesso, negro, o Sidney Poitier, né, que fez
grandes filmes, grandes papéis. Eles foram amigos, contemporâneos, né? E o Sidney Poitier fez mais sucesso do que ele no cinema, né? Filmou, você pegar a lista de filmes do Sidney Poitier é impressionante. Mesmo assim, ele não gostava muito de cinema, pelo que eu podia apurar. Ele fez Carmen Jones, foi um filme muito famoso, mas o negócio dele, eu acho que era a música, ser cantor e o ativismo político. Aí que ele, eu acho que se sentia mais à vontade. Ele foi levado para o cinema, né, pelo sucesso, mas não era onde ele tinha, assim, se desempenhava melhor para gosto pessoal. Ô, Trajano, é possível a gente dizer que o Belafonte, ele inovou quando ele pegou as partes da tradição da família, da cultura, né, da origem dele, e levou esses ritmos caribenhos para os Estados Unidos, que não olhava muito bem para esse lado musical que vem, né, do Caribe, enfim. Ele inovou para além da cultura local estadunidense, por exemplo, Trajano? Assim, foi a novidade, né? Tempos depois, a Jamaica entrou de outra maneira, botou o pé na porta com Bob Marley, reggae e tal, mas aí é uma história de anos e anos depois, né? Mas década de 40 para 50, ali 50, quando estourou o Calypso nos Estados Unidos, graças à levada do nosso R. Belafonte, foi um estouro. Por várias razões. Primeiro, o ritmo é contagiante, é dançante, é bom de cantar, é bom de dançar. Ele cantava muito bem, né? Talvez precisasse de um novo ritmo ali nos Estados Unidos, tinha o blues, o rock que vinha de longe, a música mais melodiosa, não sei o quê. O rock estava começando a pegar mesmo, mais agitado. O Calypso não era tão agitado. Ele tinha uma certa doçura, mas era dançável, né? E aí caiu no gosto. Olha, no Brasil foi um estouro. Eu era garoto, eu ia a baile de sábado à noite, ele no meu querido. Agora não tem, destruíram o Clube Social América, na Tijuca. E tinha, às vezes, baile com conjunto, ao vivo, mas isso de vez em quando, só em datas especiais. E outros sábados era do disco. Eles colocavam LP, sei lá o quê. Quando colocava o Calypso com R. Belafonte, era uma festa. O pessoal saía das mesas e ia todo mundo querer dançar. Sabe? Era saboroso. E em casa eu tinha minha mãe, que era todo dia banana. Matilda foi outro grande sucesso. Eu ia lá de pequenininho e sabia cantar essas músicas. Matilda, 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 everybody. Ô, Trajano, então a gente pode dizer que o Belafonte é assim suas bases para a construção do seu gosto musical, vamos dizer assim? Olha, de vez em quando eu esqueço dele. Agora eu lembrei mais dele, porque como isso veio muito tempo atrás, né? De lá para cá, eu fiquei apaixonado pela bossa nova, né? Eu sempre apaixonado pelo jazz, né? Nunca foi muito roqueiro, gostava de uma coisa ou outra, de grandes cantores, segui muita carreira de Sinatra, Tony Bennett e tal. Mas depois, com a morte dele agora recente, eu comecei a rever um pouco isso aí. E falar, como eu falei no início da nossa conversa, voltar lá para o tempo de criança. E quando você volta para o tempo de criança, não precisa ser Ataúfo Alves na música, meus tempos de criança. Você começa a lembrar se você teve uma infância gostosa, musical, com a mãe ali. Meu pai não era muito disso, não. Meu pai se encantava muito com as músicas. Era uma chatice só ele cantando. Quando ele estava muito contente, ele cantava Chão de Estrela. Meu barracão no morro. Que na minha cabeça eu não combinava nada com alegria, mas ele achava que era uma forma de expressar a alegria naquele momento. Bacana. Trajano, pra gente finalizar, e o Ameriquinha, Trajano? Tá bom. O América está na Série B do Rio de Janeiro, vamos chamar de segunda divisão do Rio, tentando um lugar ao sol, voltar para a primeira. Mas é um torneio tão equilibrado, são 12 equipes. Todas elas são mais ou menos parâmetro, pau a pau, sabe como é que é? Tanto que o resultado está na terceira, vai agora para a terceira rodada. Os jogos são 1-1, 0-0, 1-0, então pode dar qualquer coisa. E desses 12, só um sobe. Então, vou te contar, é complicado.
Haja Tá sofrimento, complicado. Trajano. Ah, não. Mas, enfim. Quem é América já está acostumado a sofrer. Exatamente, mas apesar disso, a gente teve aqui uma conversa interessante para trazer essa história do Belafonte para quem, inclusive, não foi da época, né? Como nós aqui, Mas, eu conheci nessa apuração aqui. Diga, Trajano. Lembre que eu tenho um programa, o Papo com Zé, de segunda a sexta, de 6h30 às Opa! 7, hein? Vamos Tá sempre certo. recomendar, estamos firmes Na aí. TVT. Aí eu falo Sim. de música, falo de esporte, falo de política, né? Na De TV. segunda a sexta, Papo com Zé. Na TVT e na Rádio Brasil Atual. Assim como Brasil nós Atual aqui. e na TVT, exatamente. Exatamente. Então, conversamos com o jornalista e nosso colega aqui da TVT, José Trajano. Trajano, muito obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Revista Brasil TVT. Legal. Salve R. Belafonte, salve o Calipso. Abraço, Um Trajano. abraço.